Antes de você começar a pensar em governar qualquer coisa, Deus precisa governar a sua vida. Pastor Pedro Medina. Vamos abrir Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Hoje é dia de lavar roupa suja, irmão. Verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia. Se você fizer isso, o versículo 3 diz: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer. Que promessa maravilhosa, que promessa de Deus. Pergunta para vocês: vocês acham que isso aqui é uma promessa poética, ou vocês acreditam que isso aqui é a palavra de Deus e é uma verdade absoluta? Eu acredito que a palavra de Deus é uma verdade absoluta. Não é uma poesia. Se você fizer essas coisas, o homem não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores, mas antes, o ter o seu prazer na lei do Senhor, ou seja, o meu prazer está na lei do Senhor. Esses dias um irmão teve um sonho comigo, irmão. O irmão lá da Itália. A primeira parte do sonho eu não posso te falar. Mas na segunda parte do sonho, ele disse que eu estava sentado na minha mesa e eu arrancava as folhas da Bíblia e comia. E aí ele, nesse sonho, o que ele tinha a sensação era que o pastor Pedro, o apóstolo Pedro, estava comendo a palavra de Deus como se fosse a coisa mais saborosa que ele tinha encontrado. E eu falei, esse sonho é verdadeiro, porque o meu prazer está na lei do Senhor. Em que sentido? No estudar a lei do Senhor, investigar a lei do Senhor, esquadrinhar a lei do Senhor, em praticar a lei do Senhor. É prazeroso para mim. O que mais? Ensinar a lei do Senhor. A minha vida se resume nesse versículo. O meu prazer. Eu acordo de manhã, primeira coisa que eu quero fazer, estudar a lei do Senhor. Se você ir lá no meu Instagram e ver as coisas que eu sigo, você vai ver que o que eu sigo de estudos bíblicos, de estudos de Israel, porque eu tenho prazer em descobrir a lei do Senhor. E você sabia que Deus faz questão de ocultar os seus princípios mais profundos? Jesus disse para os discípulos o seguinte, olha o que Jesus disse: a eles não lhes é dado compreender os mistérios do reino e os segredos do reino, mas a vós é dado a vós compreender os mistérios do reino de Deus. Tem gente que pode ler a Bíblia, irmão. Tem aí cientista que lê a Bíblia, mas não entende nada. Porque quando você e eu lemos, a gente lê com o autor do nosso lado, o Espírito Santo. Então eu tenho prazer em ler, prazer em estudar, prazer em investigar e prazer em praticar a lei do Senhor. Prazer em ensinar a lei do Senhor. Isso se resume à vida de sucesso segundo o rei Davi. E se você fizer isso, você será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Eu considero que a minha vida tem sido uma vida próspera. Eu sinto que a minha vida com a minha esposa é um casamento abençoado. Eu sinto que a minha vida, meu relacionamento com meus filhos é abençoado. Eu sinto que o meu relacionamento com os irmãos da igreja é um relacionamento abençoado. Eu sinto que o meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos naturais, com meus avós, com meus tios, são relacionamentos abençoados. Eu nunca devi um boleto na minha vida. Meu score é quase 1000. Eu me sinto abençoadíssimo. E se você perguntar assim, apóstolo, o senhor deve ser inteligente, o senhor deve ter sorte na vida. Não, meu querido, é porque eu tenho meu prazer na lei do Senhor e nela eu medito de dia, de noite pratico. Eu tenho prazer em praticar. Eu vejo um princípio e falo assim, nossa, eu vou lá praticar. Eu fico arrumando um jeito de praticar. Amém? Agora entenda, porque hoje nós vamos falar de governo. Mas eu quero começar dizendo para você que ninguém vai governar nada se primeiro não está governado. Muita gente quer governar. Pastor, eu quero ter governo. Eu quero ter ministério. Eu quero ter prosperidade. Eu quero ter milhões de reais. Eu quero ter influência. Eu quero estar na crista da onda. Eu quero fazer a coisa acontecer.
acontecer. Eu quero governar, eu quero ter autoridade, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser um empresário bem-sucedido, eu quero, todo mundo quer, mas você só vai ter sucesso se primeiro você ser governado antes de governar. Nos Estados Unidos, hoje, nas escolas, lançaram em muitos estados e em muitas escolas clubes. Eles fazem clubes pós-aula. Okay? Acaba a aula, tem clube do xadrez, tem clube da leitura, tem um monte de clube. E agora lançaram o clube de satanismo. É algo comum e já é lançado para crianças de 5 anos de idade que querem fazer parte do clube do satanista. E tem o desenho do Satanás e você recebe o convite para ir lá fazer parte. Eles colocaram lá uma estátua de Satanás, de Bafomé. E eles alegaram o seguinte: como vocês podem fazer o dia da oração, pode trazer pastor, então nós também temos direito, né, de levar o satanismo para dentro do governo americano. E o satanismo tem tomado conta de muitos lugares. A Europa já está totalmente tomada, principalmente Londres, Inglaterra. Eu sei que você está assustado, porque do nada eu vim falar de satanismo aqui, né? Mas quero explicar algo muito interessante para você. O satanismo, eles usam até a forma que Deus fala, a linguagem da Bíblia, sabe aquela linguagem mais arcaica? E eles falam, né? A Bíblia diz assim, essa é a lei do Senhor, esses são os mandamentos. Eles também usam esse linguajar. E, obviamente, como eu sou um pastor, eu sou um líder, entre aspas, religioso, né? Eu tenho que pesquisar, entender o que está acontecendo no mundo. Fui atrás para descobrir como que eles pegam essas pessoas. Da onde vem isso? Porque eu acho que ninguém diz assim, nossa, eu tenho uma vontade de ser amigo do diabo, sabendo que o diabo gosta de matar, roubar e destruir. Quem que vai procurar o diabo por alguma coisa, não é verdade? Eu falei, tem alguma coisa que eu não estou sabendo, quero descobrir. Eles vão explicar o seguinte, que eles têm uma lei principal que governa a vida deles. E a lei é justamente não ter lei. Faça o que você quiser. E eles colocam em linguagem arcaica, né? Do what thou wilt. É uma coisa bem elaborada assim, com o inglês antigo. Faça o que você quiser. Inclusive, se você estiver lá na escola, teu filho lá na escola americana, 5 anos de idade, eles vão vir com um panfleto para ele ser satanista. Eles vão dizer lá no clube satanista o seguinte, olha, Satanás não existe. Mas como que eu vou ser satanista? Satanás não existe. Eles falam isso, Satanás não existe. Satanás, eles dizem isso, né? É uma figura mitológica que representa você renunciar e odiar qualquer tipo de leis ou regras que te colocam para você ser livre. Então, o satanismo oferece liberdade. Satanás é uma expressão, não é um ser para eles, que se você seguir as instruções como de Satanás, se rebelar contra todo e qualquer tipo de lei e fazer o que você quiser da sua vida, você será feliz e livre. Porém, eles fazem rituais. Eles não acreditam em Satanás, mas fazem rituais, né? E é uma religião baseada no materialismo. Uma coisa que eles mais odeiam é acreditar que todos os seres humanos são iguais. Eles têm raiva desse ensinamento. Eles dizem que não. E eles fazem rituais para conseguir bens materiais, conseguir sexo, conseguir influência e conseguir o que eles quiserem através da manipulação, através dos seus rituais. Mas a regra, o fundamento é faça o que você quiser. Pois bem, quando Deus criou os céus e a terra, primeiro dia, haja luz, e assim ele foi criando, né? Foi criando os luminares, ele separou as águas da terra seca, ele criou a atmosfera, criou os peixes, criou os animais, criou a vegetação. Existe uma conversa entre Deus e Jó, que é uma conversa muito interessante. Deus faz uma pergunta para Jó, falou assim, Jó, aonde estavas tu quando eu coloquei os limites dos mares? Até aqui você vem, mar. Aqui nessa praia. Deus conversando com Jó. Jó, onde você estava? Deus, quando criou os céus e a terra, ele colocou, diga comigo, limites, leis. Deus criou as leis naturais, Deus criou as leis da física, Deus criou leis para o quê? Governar a terra. A criação está submetida a leis, está submetida às estações. O próprio texto em Gênesis 1 vai dizer assim, que Deus criou a lua para governar de noite e Deus criou o sol para governar de dia. Para fazer o quê? Governar.
Inclusive, as leis naturais, elas são tão precisas que a ciência estuda e analisa. E nós vemos a perfeição da criação, a quantidade de oxigênio que existe. Nós vemos uma perfeição em cada célula, no DNA de cada ser. Nós vemos as águas, os ventos, tudo vai debaixo das leis funcionando. Nós não estamos dentro de um caos. Não é verdade? O planeta Terra não é um caos. O planeta Terra, ele está vivo, ele respira, ele está em movimento, né? E você vê tudo isso porque Deus colocou leis para governar. Não é lindo isso? Você vê que Jesus estava no mar. Quando o mar saiu do controle, o que Jesus fez? Repreendeu. Volta para o seu lugar. Quando o vento passou do seu limite, Jesus disse, vento, volta. Quando os enfermos... Porque o teu corpo, ele tem regras, ele tem leis, ele precisa ter seus nutrientes. E quando ele está enfermo, Jesus vem e fez, ei, volta. Ontem um médico me mandou um áudio agradecendo porque eu orei por um problema de coração dele e ele foi curado. Coração seja curado. Voltou tudo, querido, tudo nessa terra. Quando Deus criou, ele colocou leis, colocou limites e colocou governo. Então, com essa perfeição, nós temos uma vida plena, um planeta Terra que produz. E aí Deus pegou agora e formou o homem. Formou o homem e colocou o homem dentro do jardim do Éden. Agora olha que interessante. Deus disse, Adão, dá uma olhada para tudo aqui, ó. Adão foi feito por último, lembra? O homem foi feito por último. Está vendo tudo isso aqui, Adão? Deus dá uma ordem para Adão. Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai a terra e dominai, governar. Inclusive tem traduções que diz, governe. Deus disse para Adão, governe sobre toda a criação. Inclusive, você quer saber, uma das maiores representações de governo é dar nome. Você sabia disso? Quem que dá nome no filho de alguém? Não é o pai? Não é a mãe? Por quê? Por que não é o governo que dá o nome do teu filho? Por que não é o pastor que dá o nome do teu filho? Por que não é o vizinho que dá o nome do teu filho? Por que é o próprio pai e a mãe? Quem vai governar aquela criança? Diga comigo assim, quem vai governar pode dar nome. Que não foi você que escolheu o nome família do reino, fui eu. Quem é o pastor dessa igreja? Sou eu. E eu falei, essa igreja que eu vou governar. E eu quero que chame família do reino. Ah, não concordo, o problema é seu, pode sair. Quem manda aqui sou eu sou o que governa, Deus me colocou aqui. Ah, mas não concordo. Deus não está nem aí, se você concorda ou não concorda. Deus disse para Adão, Adão, coloque o nome em todos os animais, porque é você que vai governar. Adão deu o nome a todos os animais. Para quê? Porque se é ele que vai governar, ele que bote o nome. Deus deu todo o governo para o homem. E Deus estabeleceu regras. Deus estabeleceu limites. Deus disse para o homem, de toda a árvore do jardim comerás. Lembrando que não era uma opção comer de todas as árvores do jardim. De toda a árvore do jardim comerás. Isso era uma ordem, diga comigo, uma ordem. Tem gente que não entende nada de Bíblia, irmão. Deixa eu te explicar. A ordem não começou no não comerás. A ordem começou no comerás. Vou provar para você, porque tem gente que está entortando a cara, está saindo fumaça do cérebro dele. Capítulo 2 de Gênesis, verso 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem. Isso aqui é uma ordem. Isso aqui é governo. Diga comigo, Deus governa o homem governa a terra. Aí Deus dá uma ordem, porque Deus que governa o homem, disse para o homem, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás. O livremente aí não existe, isso aí foi acrescentado na Bíblia. Se você ler a Bíblia no hebraico, não tem a palavra livremente, só está escrito, comerás. Isso aqui é uma opção ou é uma ordem? A ordem não foi não comerás. A ordem não começou no não. A ordem começou no comerás, no sim. Mas da árvore do conhecimento e do bem e do mal, dela não, porque no dia em que dela comeres, certamente, preste atenção. Se Adão decidisse não comer das árvores do jardim, seria tão pecado quanto comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque a ordem não começou no não, a ordem começou no comerás, no sim. Pergunte, por quê, pastor? Porque Deus disse, Adão, você vai comer das árvores do jardim que eu plantei para você, porque você vai comer daquilo que eu produzo para você, você vai estar comigo, desfrutando da minha bênção. Se Adão dissesse assim, eu não vou comer de árvore nenhuma desse jardim, eu vou sair do jardim e vou plantar meu próprio jardim, isso seria o mesmo pecado que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus queria que o homem estivesse submetido a ele. Adão dava ordem nas coisas, as coisas aconteciam. Adão dava ordem, o leão calava. Adão dava ordem, os animais se sujeitavam. Estava tudo certo.
adoravam a Deus, tinham comunhão plena com Deus. Imagina como que era a vida de Adão naquele tempo, irmão, funcionando 100% da capacidade cerebral dele, sem pecado, sem corrupção, sem doença. Não é gostoso? Você consegue imaginar que maravilha? Aí vem, irmão, veio a cobra, irmão, Satanás, né, se disfarçado de cobra, e diz o seguinte: olha, por que você não come desse fruto, o fruto proibido? Eles não iam comer. Só que aí, qual foi a tentação? Qual foi a proposta? Qual foi a ideia? Aí a serpente diz assim: olha, se você comer desse fruto, vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Vou traduzir para você, para o século 21, qual foi a proposta que a serpente fez. Ela disse: se você comer desse fruto, se você se rebelar, se você desobedecer, não é mais Deus que vai dizer para você o que é certo e o que é errado. Você mesmo vai decidir o que é certo. Você mesmo vai decidir o que é bom para você. Faça o que você quiser. E foi muito tentador. Essa era a tentação. Então eu vou poder fazer o que eu quiser. Então eu vou ser livre. Irmão, quem que quer ser livre do jardim do Éden? Eu vou ser livre? Você vai ser livre, porque agora você não é livre. Então eu vou poder fazer o que quiser? Sim, você vai fazer o que você quiser. Então eu vou saber tudo, eu mesmo vou decidir o que eu quero fazer da minha vida. Que tentação! Comeram do fruto, morreram espiritualmente, foram desligados de Deus. E agora, Adão e Eva eram livres para fazer o que queriam. Entrou o pecado no homem. O que eles não sabiam é que Deus nunca fez nenhuma lei. Escute o que eu vou te falar. Deus nunca fez nenhuma lei para a sua infelicidade. Todas as leis que Deus fez foi para a tua proteção, foi para o teu prazer, foi para que você funcionasse direito, foi para que você fosse pleno, foi para que você tivesse abundância. Deus nunca fez lei para oprimir. Havia opressão no Éden, mas a tentação de ser o dono do teu próprio nariz, ela é muito tentadora. Faça o que você quiser. Olha que tentação. Você tem 1 bilhão de possibilidades. Você vai dar prazer para todos os teus pensamentos. Você vai dar cabida a todos os teus desejos. Tudo desenfreado. E fazendo isso você será feliz. Você será livre. Essa era a ideia. Essa é a ideia hoje do mundo. Deus, igreja, pastor. Você dá dinheiro para pastor. Você vai no culto. Você não transa com qualquer um. Vocês fazem corte. Vocês não beijam na boca antes de casar. Vocês são loucos. Irmão, desde que Adão e Eva começaram a fazer o que eles queriam, deu certo? Acho que não, né? Não está dando muito certo, não. Por quê? Preste atenção, meu querido. Você é a obra-prima de Deus. Você é a obra-prima de Deus. Você é a obra perfeita de Deus. Agora, preste atenção. Aqui na minha mão tem uma caneca. Alguém fabricou essa caneca, sim ou não? Se eu quiser beber esse café com a caneca de cabeça para baixo, vai dar certo? Mas eu faço o que eu quiser. Quem é você para mandar eu beber esse café com a boca para cima? Você imagina se eu chegar lá para o dono que fabricou isso aqui e falar assim: e se eu não quiser fazer assim? Se eu quiser tomar de cabeça para baixo? Você acha que ele vai dar conversa para mim, esse cara? Não, né? Porque quando ele criou essa caneca, ela tinha um propósito. E ela tem limites, e ela tem regras. Quem está entendendo? Quem criou, deu propósito. E quem criou, colocou limites para governar, para que funcione certo, com abundância. Que o propósito flua, que as coisas deem certo. Ou seja, antes de você começar a pensar em governar qualquer coisa, Deus precisa governar a sua vida. As leis de Deus têm que fazer parte do teu prazer. E eu vou dizer algo aqui, muito sério. Você não tem um problema no seu casamento. Você tem um desgoverno no seu casamento. Alguma lei, alguma regra, algum limite não está sendo estabelecido no teu casamento. Ore para ter intimidade com Deus. Quer mudar o teu casamento? Toma vergonha na cara e faça o que a Bíblia diz. Não é para você não orar. Ore muito para conhecer Jesus, para ter intimidade com Ele. Mas, quer resolver o teu problema? Vai procurar o manual de instrução, meu filho.
Outra coisa, você não tem um problema de pobreza. Você tem um problema de desgoverno nas suas... Tudo errado, desgovernado. Não economiza, gasta mais do que ganha, não tem controle, não sabe quanto entra, não sabe quanto sai, não tem os princípios financeiros e espirituais, gasta tudo no cartão de crédito, acorda meio-dia, ai, Deus não abriu uma porta para mim hoje. Aí quer que o pastor faça uma macumba santa e que a pessoa prospere. Procura outro pastor para orar por você, meu irmão. Aqui você vai demorar palavra na tua cabeça. Você não é pobre, você está com as tuas finanças desgovernadas. Você está com os princípios errados, conceitos errados, paradigmas errados. Você entende tudo errado de dinheiro. Você não sabe o que Deus pensa sobre dinheiro. Você tem a ideia do que teu pai te ensinou sobre dinheiro, o que teu avô pensou de dinheiro, o que teus amigos falaram sobre dinheiro, o que alguém falou sobre dinheiro. Você não sabe o que Jesus falou sobre dinheiro. E quando você acha que sabe, não sabe, porque você nunca leu, você ouviu algum ignorante te ensinar uma coisa, você nem investigou. Crente vive no achismo. Não, eu acho. Tem gente que acha que o dinheiro é errado também, ter dinheiro é errado. Como que você vai ser próspero se você nem acredita que o dinheiro é uma bênção de Deus? Você não tem um problema de pobreza, você tem um problema de ignorância dos princípios que controlam as finanças. Desde que eu nasci, eu nunca devi um aluguel, nunca devi uma luz, nunca devi um boleto, e eu nunca tive dinheiro em abundância. Eu sempre tive controle das minhas finanças. Nunca saí do meu limite. Se o meu limite era R$1.000, eu vou gastar 1.000. Tem gente que ganha 3.000, mas gasta 5. Um dia veio um irmão aqui, pastor, ora pelo meu carro que Deus me deu. Eu falei, nossa... Aleluia, irmão, Deus te deu um carro. Parcelei em 48 vezes com 50% de juros ao ano. Vai pagar 8 carros. Falei, Deus te deu? Tu tá louco? Foi Satanás que te deu esse carro. Pastor, eu achei que o senhor ia fazer assim, recebe prosperidade, recebe inteligência. Você não tem problema com os teus filhos têm um desgoverno seu, você não sabe governar. Você não tem problema de obesidade, você tem um desgoverno na tua alimentação. Muitos dos seus problemas físicos não são doenças, são apenas desgovernos. Você não está ingerindo o nutriente certo. Você não está cuidando do templo de Deus como você deveria. É um desgoverno. Tua vida está desgovernada. Você não tem um problema de ansiedade. Você tem um problema de que os teus pensamentos estão desgovernados. Você não sabe ainda governar o teu cérebro, governar os teus pensamentos, governar as tuas emoções. Você ainda não aprendeu a governar suas emoções. E aqui está, aleluia, o manual de instrução para você resolver. Inscreva-se no nosso canal